Abra sua Bíblia, por gentileza. Gostaria nessa noite de falar sobre família como uma disciplina espiritual. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Diz assim Paulo, escrevendo a um jovem pastor chamado Timóteo. Paulo dá um raio-x da sociedade da época, e não porque da nossa época também. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós pedimos nessa noite graça, misericórdia, inspiração, ó Deus, do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, começar a tratar sobre esse assunto que é tão importante para cada um de nós, chamado família. Reconhecemos, ó Deus, as nossas imperfeições. Por mais, ó Deus, que queiramos acertar, sempre estaremos errando. Por isso, Pai, pedimos que a Tua palavra nos oriente, que possamos encontrar no Senhor conforto, consolo para a nossa alma, para a indisposição dos momentos, ó Deus, que nós encontramos dentro da nossa família. Seja a Tua boa mão sobre nós, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém por isso? Amém. A família, ela é constituída por indivíduos. E a pergunta é: o que é um indivíduo? É a capacidade de ser único, incomparável e insubstituível. Dentro da sua família, por mais que você instrua os seus filhos, por mais que você mostre o caminho para os seus filhos, por mais que vocês possam ter relações bem equilibradas, ninguém vai conseguir ser igual ao outro. Nós somos indivíduos. A individualidade também caracteriza a nossa formação, a nossa estrutura. Cada um de nós, na formação de uma família, fomos construídos de formas diferentes. Uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, uns mais comunicativos, outros menos comunicativos,
Para alguns, dentro de uma família, algumas ações eram algo questionável, para outros já não tanto questionável. E a família, ela vai se formando nesse aspecto, na individualidade que existe em cada um de nós. Por vezes nós queremos colocar uma caixinha sobre o outro, né? Por vezes nós queremos que os nossos filhos sejam a nossa cópia e nunca serão. Às vezes nós queremos que o nosso cônjuge seja igual a nós e nunca será. Esse é o aspecto lindo da família, da individualidade que existe em cada um. Você pode pegar os seus filhos, se você tem mais de um, instruí-los, orientá-los, mas você vai perceber que no crescer de cada um, na sua formação, eles serão sempre distintos, serão diferentes, irão receber valores, serão instruídos, você estará formando o caráter moral sobre os seus filhos, mas eles serão muito distintos uns dos outros. E não existe uma fórmula para o nosso bem-estar como família que não passe por essa nossa individualidade. Nós não temos como viver como família se nós não respeitarmos a individualidade uns dos outros. E o interessante é que, se família ela é composta pela individualidade daqueles que integram a família, nós somos também, irmãos, responsáveis diante de Deus em relação à nossa família. E só a graça de Deus é capaz de aquebrantar o nosso coração, de fazer com que nós venhamos olhar para a nossa formação, a nossa maneira de ser, a nossa conduta e perceber que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos de Deus para ajustar áreas da nossa vida, para lapidar situações que por vezes ficam pontiagudas nessa relação nossa de individualidade. Precisamos da graça de Deus para admitirmos que somos pecadores, e quando nós atropelamos esse convívio familiar, quando nós não percebemos que nós somos pecadores, quando nós percebemos que nós não somos perfeitos, mas precisamos de um Deus que alinhe a nossa maneira de ser, de um Deus que nos dê uma direção, de um Deus que nos apresente um norte. Quando nós não fazemos isso, nós estamos atropelando o referencial de Deus para o nosso convívio familiar. Nós começamos a olhar para a nossa família e achamos que podemos conduzi-la pelo nosso prazer, pela maneira que nós fomos criados, pelos valores que foram inseridos sobre nós, pela maneira pela qual nós respondíamos, ouvíamos os nossos pais respondendo sobre algum assunto. Quando nós agimos dessa maneira, nós impedimos o referencial maior, que é Deus, de nos dar uma direção de como viver como indivíduos dentro desse aspecto familiar. Às vezes nós corremos atrás de aceitação dentro da família. Talvez nós fomos formados numa família em que a afetividade era muito pouca, e quando nós constituímos a nossa família, nós buscamos aceitação, nós buscamos que as pessoas se doem para nós, e nós esquecemos que nessa relação familiar, essa doação ela deve ser mútua. Estamos sempre em busca de tapar aquele buraco, estamos sempre esperando que alguém preencha, supra o vazio que nós carregamos desde aquela família de origem. Nós somos tendenciosos a isso. Só que o grande problema é que esse vazio nem sempre ele consegue ser preenchido como no todo.
O grande problema é que essas nossas necessidades, elas nunca conseguem ser tapadas como no todo. Nós não conseguimos alimentar como no todo essa necessidade que nós temos às vezes de afeição, de sermos supridos, de sermos aceitos no meio da família, como tanto gostaríamos de ser. E isso às vezes, irmãos, cria uma certa idolatria no nosso coração. Quando nós assumimos o primeiro lugar dentro do nosso lar. Quando nós esperamos que todos os olhares estejam voltados para nós e simplesmente para nós. Nós começamos aquele discurso: ninguém me ama dentro dessa casa, ninguém me vê, ninguém corresponde com os meus anseios, ninguém olha para as minhas necessidades, que na verdade isso não é totalmente como se é declarado. Mas isso é o simples fato da nossa necessidade de aceitação, do nosso estado de idolatria, de querermos ser supridos, do nosso estado de egoísmo, de querer que as pessoas olhem só para nós e simplesmente para nós. A nossa busca pelos prazeres pessoais, nos tornando, como o texto de Timóteo diz, egoístas, avarentos, presunçosos, por causa de um coração que não está sendo conduzido por Deus. Quando isso acontece, não adianta mandamento nenhum, não adianta regra nenhuma para que nosso coração seja convencido dessas coisas. A pessoa, quando se torna amante dos seus próprios prazeres, das suas necessidades, quando as pessoas olham e acham que devem ser supridas nas suas carências, não existe um mandamento, uma regra ou algo que a Bíblia diga para que ela seja convencida. Exemplo, quando alguém caminha pela trilha do adultério, ele não esqueceu em momento nenhum o mandamento que diz não adulterarás, mas ele perdeu o referencial da graça de Deus e se entregou a sua vida pelos prazeres desse mundo. Quando o nosso coração não é conduzido por Deus, nós acabamos dentro do meio da família idolatrando as nossas necessidades, buscando caminhos que satisfaçam o nosso coração. Nós não deixamos de conhecer o que a Bíblia nos diz, mas nós nos voltamos contra ela, porque existem prazeres, necessidades e autoafirmações dentro de nós que nós queremos que em algum momento isso seja suprido. Ao invés de nós entregarmos a nossa carência a Deus, nós buscamos aceitação onde não deveríamos buscar. Nós buscamos algo que nos preencha aonde nós não deveríamos buscar. Todos nós, meus irmãos, sabemos o que está acontecendo com a família brasileira. Uma onda de separação, divórcio, e tudo isso vai encontrando força e eco nas propagandas de televisão. Você liga a sua televisão, sempre tem alguém dizendo: não, isso é normal. Se nesse meio de relação existe alguém que já não lhe preencha, não pense mais em continuar. Somos invadidos por uma filosofia de vida descartável. Se algo não está dando certo, para que consertar? Se você pode encontrar outra coisa mais nova e supostamente melhor. Parece que a separação no meio das famílias hoje é algo satisfatório, é a busca da aceitação, é a busca do prazer, é a busca da necessidade correspondida em outro lugar. Mesmo naqueles que
talvez se sintam como alguém que está sendo substituído, essa pessoa nunca gostaria de se sentir traída por esses momentos. E o grande problema é que essas marcas, elas sempre ficam. É o sentimento de fracasso, é o sentimento de rejeição. Adultos sofrem, crianças também sofrem. Não é por menos que o livro de Malaquias, Deus diz que Ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. O interessante é que uma estatística feita com filhos de pessoas divorciadas, em um período no nosso país, em 2003, se eu não me engano, algumas crianças sendo entrevistadas, filhos de divorciados, uma delas disseram o seguinte: o dia em que meus pais se divorciaram, a minha infância acabou. A pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: o que estaria provocando tamanha ruptura na estrutura familiar? O que é que leva pessoas a buscarem aceitação, conforto, a buscarem algo que preencha o seu coração fora do âmbito familiar, na perspectiva de ter alguma coisa supostamente melhor, de abraçar essa filosofia de vida do descartável, de não pensar em corrigir, de tratar, de consertar, de abrir mão da perspectiva, da possibilidade do conserto em Deus. O que é que tem nos levado a pensar nessa possibilidade? Eu diria que, em primeiro lugar, seria uma visão distorcida do verdadeiro amor. Nós temos perdido a visão do amor que ele é vertical. Um amor que nos faz olhar primeiramente para Deus e depois para aqueles que estão no mesmo plano em que nós nos encontramos. Nós temos vivido uma visão humana de um olhar do amor de uma forma horizontal. Nós não olhamos primeiramente para Deus, para olhar para aqueles que estão inseridos dentro da nossa família. Uma manchete da revista Veja, ela dizia o seguinte: quando o amor acaba, duelo, vingança, egoísmo domina a pessoa e a família. Interessante. A lógica da revista Veja é o seguinte: se o problema está sempre no outro e as razões externas nos fazem a desistir, não há razão para continuar alimentando algo que traz tanta frustração, sofrimento para ambos. Nós vivemos uma sociedade assim, em que muitas das vezes nós, como cristãos, esquecemos que somos pecadores, esquecemos que nós ofendemos e somos ofendidos, mas nós queremos aceitação, nós queremos ser preenchidos, nós não queremos passar por frustrações. Nós olhamos por vezes o amor numa projeção horizontal, esquecemos de olhar para Deus, para olhar para o próximo. Quando passamos por alguma situação difícil, nós começamos a olhar nessa perspectiva da frustração, do sofrimento, começamos a achar que o amor acabou, e quando tudo se resume, quase sempre em uma única declaração que a revista Veja, ela apontou na sua capa: o amor acabou. Essa é a visão horizontal, humana, que acaba impregnando o nosso coração, mente, mesmo sendo discípulos de Jesus. Só que a grande verdade, irmãos, é que o amor nunca acaba.
A origem do amor é Deus. O que acontece muitas das vezes na nossa vida é que o amor, ele se torna redirecionado por causa das dificuldades da vida, por causa dos nossos anseios, por causa das nossas grandes expectativas para serem supridas, por causa das paixões e interesses que há no nosso coração, e quando isso não é correspondido, o nosso amor, ele é redirecionado para alguma coisa ou para pessoas. Esta é a verdade. O amor não acaba, mas pessoas decidem redirecioná-los, direcionando, nesse caso, para si mesmo. Como diz aqui Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, versículo 4, ele diz: pois saiba disto, nos últimos dias, versículo 4, pessoas serão traidoras, precipitadas, soberbas, mais amantes do que? Dos prazeres, do que amigos de Deus. Nós temos vivido uma sociedade assim, voltada para os nossos prazeres, para as nossas atenções. Como eu disse, queremos ser sempre supridos, queremos sempre preencher o buraco, o vazio que há em nós. Dentro desse âmbito familiar, nós não conseguimos enxergar a necessidade do outro, mas a nossa necessidade. E nós acabamos direcionando, nesse caso, essa questão do amor para nós mesmos. Nos tornamos amantes de nós mesmos. Criamos grandes expectativas. Esperamos que o outro corresponda na mesma maneira que nós talvez corresponderíamos. Lembra que nós falamos? Nessa perspectiva familiar, nós somos o quê? Indivíduos. Agimos de maneiras distintas. Nós acabamos dizendo: olha, eu me amo tanto que não suporto mais não ser suprido, de não ser servido, de não ser ajudado, de não ser amado. Nós sempre estamos olhando para nós, o nosso olhar na perspectiva do amor, às vezes na família, é um olhar horizontal, mas voltado para nós. Como Deus explica isso em nossas vidas? Paulo, escrevendo aos Timóteo, ele diz para Timóteo: Timóteo, saiba disto, não tenha dúvida, não é uma possibilidade que aconteça, mas é uma certeza de um acontecimento, que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Terríveis. Dificuldades tais que isso será muito claro no meio de nós, não no meio secular, mas entre nós. Haverá pessoas que serão egoístas, amantes de si mesmo no meio da família, querendo algo sempre para ela e para ela e para ela. É por isso que às vezes no meio familiar nós nos pegamos ou pegamos pessoas dizendo: vocês não me amam, vocês não me querem, vocês não me compreendem, vocês não entendem o que eu necessito. Isso não quer dizer que a família não esteja entendendo, mas a nossa necessidade de aceitação, de correspondência, faz com que nós nos tornemos egoístas sem perceber. Começamos a chegar a algumas conclusões que não são necessárias. Paulo também, dizendo a Timóteo, ele diz que no final dos tempos sobrevirão tempos em que pessoas não terão domínio próprio. Domínio próprio. Vivemos numa sociedade em que pessoas dentro da família fizeram com que a razão não coordenasse mais a sua existência
e se deixaram pelas emoções. Pessoas são conduzidas pelo seu sentimento. Se tudo está bem, está bem. Se algo vai mal, então nós temos que repensar a nossa continuidade. Nós temos sido levados pelas emoções e não pela razão de saber que somos pecadores, que erramos, que precisamos da graça de Deus, que precisamos de perdoar uns aos outros, como a Bíblia vai dizer, mutuamente. Devemos ter domínio próprio naquilo que falamos, naquilo que achamos, naquilo que ponderamos dentro do nosso lar. O nosso amor tem que ser pautado por um prisma de Deus e não por uma perspectiva horizontal da nossa necessidade. Tiago diz que nesses tempos também haveriam pessoas com aparência de piedade. O interessante, existia um filósofo alemão chamado Nietzsche, e ele escreveu um livro dizendo sobre a morte de Deus. Deus morreu. A ideia de Nietzsche era o seguinte: se nós tiramos Deus dessa equação da nossa existência, se nós tiramos Deus do nosso trabalho, das nossas relações de amizade, se nós tiramos Deus da nossa família, nós não temos mais a quem para que nós possamos dar satisfação. Se nós não acreditamos que Deus pode conduzir a nossa família, nós não temos mais a quem a dar satisfação naquilo que nós fazemos, pensamos e assumimos dentro do nosso lar. Quando nós esquecemos que a nossa família deve ser conduzida por Deus, quando nós esquecemos que Deus pode equilibrar a nossa maneira de ser, uma vez que somos pecadores, quando nós riscamos Deus dessa equação, começamos a ser egoístas, sem domínio próprio, começamos a ser pessoas que transmitem uma aparência de piedade, mas vivemos totalmente voltados para os nossos interesses. Nem sempre, mas quando isso acontece, eu estou idolatrando a mim mesmo. Essa é a nossa tendência. Precisamos de admitir isso. Precisamos de reconhecer que somos pecadores, que nessa nossa relação familiar, por vezes agimos com egoísmo, agimos com individualismo, às vezes queremos que pessoas supram a nossa grande necessidade, onde elas talvez não irão conseguir fazer isso. Devemos buscar em Deus, para que Deus preencha a carência que há no nosso coração. Só quando nós admitimos essas coisas, aí que começa a possibilidade de cura dentro de nós. Só nessa condição. Ninguém pensa na possibilidade de separação sem pensar, talvez, na possibilidade que exista alguém que lhe ofereça algo melhor. E isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Por isso que nós precisamos de Deus. O amor, irmãos, ele exige um investimento naquilo que é imperfeito. Não espere para depositar amor sobre a sua família a partir de atitudes perfeitas, porque isso nunca existirá. Não espere alguém mudar por completo para que você possa amar essa pessoa, porque isso não vai acontecer. O nosso coração é pecador. As nossas atitudes tendem para o mal.
mas o nosso amor deve ser depositado até mesmo sobre aqueles que são imperfeitos. Você tem coragem de fazer isso? De olhar para alguém dentro da família que nem sempre acerta sempre, que nem sempre anda na linha, mas amar essa pessoa? A bênção sobre a família vem quando esse amor é capaz de investir naquilo que é imperfeito. Diga para a pessoa que está do seu lado, ainda mais se for da sua família, você é imperfeito, mas eu te amo. Você está afim de fazer isso? Lá em casa, há 22 anos, a minha esposa deposita amor de uma pessoa que é imperfeita. Gente, vocês me conhecem aqui. Vai me conhecer em casa. Eu sou difícil demais, irmãos. 23, né? 23. E a minha esposa também é difícil demais, irmão, sabia? Ela é bonitinha, mas não é anjinho. Mas nós decidimos a investir, a nos colocarmos diante de Deus, a saber que às vezes o nosso coração é egoísta, somos imperfeitos, somos individualistas, às vezes não existe domínio próprio em nós, mas nós decidimos convidar a Deus para nos conduzir, nos mostrar o caminho. É isso que conduz a família. É isso que faz com que nós olhemos ou percebemos a nossa família a partir de um prisma chamado disciplina espiritual. O amor exige investimento sobre aquilo que é imperfeito. Sem Deus, meus irmãos, o amor vai perdendo essa relação incondicional. Sem Deus, nós não conseguimos olhar para aqueles que constituem a nossa família e entender a individualidade que há neles e que eles acertam e, por vezes, erram também. Precisamos de Deus. Precisamos de reconhecer isso. Precisamos de entender que somos motivados pelos prazeres e paixões que se manifestam dentro de nós, que por vezes dizem para nós: não, você não merece isso, você não deve aceitar isso, você talvez necessite de algo melhor. Isso é um engano do nosso coração, meus irmãos. Somos pecadores, precisamos de Deus. Para a nossa família há sempre uma luz no final do túnel. Nós conhecemos um Deus que nos modela, que nos transforma, que nos ajuda a suportar uns aos outros, a entender a nossa imperfeição, a reconhecer as nossas falhas, a saber que estamos num processo dia após dia de aperfeiçoamento diante de Deus. Que texto lindo é o de Gênesis, que Deus cria Eva para ser auxiliadora de Adão, mas quando o pecado invade, os dois erram. E a primeira coisa que Adão faz quando Deus pergunta a ele, ele diz: olha, foi a mulher que você me deste. Eva perdeu a oportunidade de dizer: olha, tu também é pecador, Adão. Foi tu que me ofereceu lá. Se você não tivesse me oferecido, eu não tinha feito a coisa errada. Nós esquecemos às vezes disso. Nós achamos que nessa relação somos perfeitos, que só erra é o que está diante de nós, ou os que estão ao nosso lado dentro dessa relação familiar. Queremos ser sempre
aceitos, queremos preencher o vazio, esquecemos que precisamos de Deus para amar pessoas que são imperfeitas, como nós somos imperfeitos. João capítulo 5. João capítulo 5. Jesus faz uma grande declaração sobre essa condição humana. João capítulo 5, versículos 41 e 42. Ele diz assim no versículo 41: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, e sei que vocês são o quê? Bonzinhos? Não. Sei que vocês não têm o quê? O amor de Deus. Uma certa vez, um homem foi questionado. Ele já era casado com a sua esposa há 40 anos, e perguntaram para ele: em 40 anos, será que vocês nunca pensaram na possibilidade de separação? Ele disse: olha, em 40 anos nós nunca pensamos em separação, mas em suicídio várias vezes. Nós somos imperfeitos, irmãos. Nós precisamos de Deus. Não tem ninguém aqui que possa bater no peito e dizer: olha, as coisas estão tranquilas, estão indo muito bem. Precisamos de Deus para amar aquela pessoa que é imperfeita, que vive ao nosso lado, e os nossos filhos também que são imperfeitos, e eles precisam de Deus para amar a cada um de nós que somos pais e somos imperfeitos também. Romanos capítulo 5, se você puder ir junto comigo. E qual é a garantia para que pessoas imperfeitas possam amar pessoas imperfeitas? Qual é a garantia que nós temos? Romanos, capítulo 5, versículo 5, onde Paulo vai dizer: e a esperança não nos o quê? Decepciona. Por que não decepciona? Porque Deus derramou o quê? O seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele o que? Nos concedeu. Se nós entendermos que em nossa relação familiar, nós precisamos de Deus, nós iremos conseguir amar aquele que é imperfeito, amar aquela que é imperfeita, de reconhecer e admitirmos que somos pecadores, que precisamos de Deus, que carecemos da orientação dEle, que nós nunca iremos conseguir preencher o vazio que existe em nossa alma, através de aceitação, de compreensão, porque pessoas são indivíduos, são diferentes, mas em Deus nós encontramos alimento para a nossa alma. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus possa ser o norte para a nossa família, e quando nós olharmos para situações dentro de casa, nós possamos dizer: Senhor, me ajuda a amar essa pessoa imperfeita, como ela também precisa de ajuda para me amar, que eu sou imperfeito.